Oi, gente! Estamos de volta com novos episódios, uma nova temporada, aonde eu quero apresentar para vocês uma grande amiga. Primeiro eu vou explicar, a Vanessa, que por mais de 3 anos dividiu essa mesa comigo. Ela agora precisou dar uma paradinha para poder resolver alguns problemas particulares relacionados a filhos. E aí tive a ideia de convidar uma outra amiga para dividir essa bancada aqui, que é a Viviane Salema, que está aqui, que vocês já conhecem das minhas redes sociais, eu nas redes dela, enfim. E a gente começou essa nova empreitada no Quem Age Pode, e hoje o primeiro episódio com a nossa primeira convidada, que vai ser um sucesso, sem dúvida nenhuma, e muitos de vocês já conhecem. Ela é linda, antes de eu começar a falar, né? Ela é mãe solo, idealizadora do Instituto Por Elas. Carol. Carol Nunes teve um relacionamento abusivo, sofreu todo tipo de agressão, inclusive física, conseguiu sobreviver e hoje vai nos contar um pouco de tudo isso que aconteceu. Com vocês, Carol Nunes. Carol! Obrigada, meninas. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar numa bancada tão linda assim, com mulheres empoderadas, mulheres maravilhosas. É isso. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra abrir a segunda temporada, né? Não, é a nova temporada, né? Desse projeto novo aí, que a gente vai ter um nicho falando sobre superação, sobre problemas, sobre vários assuntos relacionados a isso, né, Vivi? Isso. Show de bola. Obrigada pelo convite, obrigada. Fico muito honrada de estar aqui com vocês, contando mais um pouquinho da minha história. Sim, a gente está querendo muito saber disso tudo. E eu queria começar te perguntando como começou o seu relacionamento e quando você realmente percebeu quem ele era. Meu relacionamento começou eu costumo falar, né? Eu tenho um texto que eu conto nos encontros da gente, né? Que eu conheci um príncipe encantado em 2020, né? Aí eu conheci um príncipe encantado em 2020, me apaixonei por aquele príncipe e falei, nossa, agora... Ontem eu estava até falando isso em outro episódio, em outro podcast, né? Que você idealiza muito do que às vezes você não viveu a sua infância, né? Eu tive uma infância bem conturbada, assim, não uma infância de muita fartura, uma infância muito, né? Tem isso, é o que tem, Sim. É o que pode, com muitos sacrifícios. Então, quando a gente tá num momento da vida da gente e a gente encontra uma pessoa, um príncipe encantado, a gente fala assim, pô, agora chegou minha hora. Vou montar uma família, vou viver, vou conseguir proporcionar para o meu lar o que os meus pais não puderam proporcionar para mim e para os meus irmãos, né? Por conta das circunstâncias, mas agora eu posso. E foi quando eu vivi o que eu nunca tinha vivido dentro da minha casa com os meus pais, né? Que são os ciclos de abusos e violência. Então, o meu príncipe encantado eu conheci em 2020. E eu comecei a viver o meu filme de terror no final de 2020. Assim que eu descobri a minha gravidez, ele começou a se mostrar realmente quem ele era para mim. Aí foi ladeira abaixo. Mas você já estava morando com ele quando Já foi tudo muito rápido, né? Porque uma coisa intensa, né? Os abusos, eles são muito intensos. Então, eu conheci ele em setembro de 2020. Você tinha quantos anos? Eu tinha 25 para 26. 25 para 26. Conheci em setembro de 2020. E aí eu, naquela emoção toda. Maravilhoso. Maravilhoso, perfeito. Um homem extremamente funcional. Um homem que não deixa uma lâmpada queimar, que resolve tudo. Que antes de eu falar já tá feito. E eu sempre fui, né, mais sozinha, já estava morando sozinha, né, já tinha saído da casa dos meus pais, então ele foi se alocando dentro da minha casa. Até que a gente se mudou para um ambiente dele. Foi quando até antes de eu descobrir, né, acho que eu descobri depois de uns 15 dias que eu estava grávida. Só que ali, nesse tempo, já tinha o ciúme excessivo, né, que era, não é legal, essa roupa não tá legal, aí você acha que
Pô, ele é super protetor, é porque é um conservador, policial militar, super conservador, né? Não vai querer que eu ande assim e tal. E você vai achando tudo muito bonitinho, porque teu namorado tem muito ciúme de você e tá tudo E é um certo. fofo, E porque e é porque eu cuidado, sou né? uma mulher muito que chama muita atenção, ele deve ter muito ciúme de mim. Então, você acha tudo muito legalzinho no início, né? Até os abusos se tornarem muito fortes. E eu comecei a descobrir quem ele era quando eu entrei num ambiente que pertencia a ele. Porque até o meu ambiente, eu já tinha perdido um pouco do controle do meu ambiente, mas ele ainda era meu. Era a minha casa, era o Ainda meu existia também uma rede de espaço. apoio ali perto, Era a né? minha casa, era o meu espaço, são as minhas coisas. A partir do momento que ele conseguiu, em 2 meses, né? Eu me mudei para um apartamento dele, começou esse não tá satisfeita, vai você, sai você, não quero, entendeu? Então, assim, começa os abusos porque ele tá com 100% do poder dele, porque o ambiente já é 100% dele. Aí os abusos pioraram. E pioraram muito mais depois que eu descobri a minha gestação, que eu achei que ia ser viver um conto de fadas e eu vivi um inferno, Deus que me perdoe. E quando e qual foi o motivo da primeira agressão verbal, digamos assim? Porque eu acho que você deu um basta quando aconteceu Física, é. né? A agressão verbal, acho que sempre teve, nos momentos, assim, principalmente de bebida, né? Porque a desculpa era sempre eu tinha bebido, eu não lembro. E sempre tiveram algumas discussões de atritos de bebida, né? E eu me apeguei nisso durante muito tempo. Não, é porque ele estava bêbado, é porque ele tinha bebido, ele nem lembra que fez isso comigo. Então, as agressões verbais, elas começaram ali, em momentos que seriam momentos descontraídos com a galera, momentos, vamos assistir um jogo num bar, alguma coisa assim. Se eu olhasse para o lado, por que você tá olhando? Você é uma vagabunda, você tá olhando para alguém. Aí depois, você lembra que você falou isso tudo pra mim? Não, meu amor, me perdoa, pelo amor de Deus, eu não lembro. Eu vou parar de beber, eu preciso parar de beber. Aí ali, que hoje no meu entendimento já era um jogo de manipulação sobre as coisas que Claro. viriam e já estavam acontecendo. Só que eu não entendi, eu ainda fiquei durante muito tempo colocando a culpa na bebida. A culpa não era da personalidade dele, né? Era da bebida e do momento. Mas as agressões verbais, elas sempre vieram desses momentinhos que depois eram transformados em não lembro e foi um momento bobo, entendeu? Começou bem cedo. Você ficou quanto tempo com ele? Eu fiquei até 1 ano e pouco do meu filho, acho que antes do aniversário de 2 anos, porque eu me separei em fevereiro de 2023. O Valentim vai fazer 5? É. Quantas chances você ainda deu a ele e acreditou que ele poderia mudar? Nossa, mãe, muitas. Você gostava dele? Muitas. Não, assim, eu tinha hoje, depois que eu percebo. Independência. Porque gostar, a gente gosta do bom. A gente não gosta do ruim. A gente gosta do que é bom. Todo ser humano gosta de uma roupa que é boa, gosta de um Exato. sapato que é bom. Ninguém vai ficar usando um sapato que aperta teu pé o resto da vida, entendeu? Você vai usar em alguns momentos ali e depois você vai acabar descartando. Só que se você achar que aquele sapato ali é um sapato universal, que ele vai servir para todas as suas roupas, mesmo ele te machucando, você vai usar. Mesmo você sabendo que aquele sapato ali, você vai sair com ele, ele vai te machucar. Mas você tem na sua cabeça que só esse sapato aqui vai servir para todas as roupas do meu guarda-roupa. Então, não é... Eu hoje, no meu ponto de vista, hoje, rebobinando tudo que eu vivi, eu falo assim, cara, eu nunca amei aquele homem. Eu nunca amei aquele homem. Eu idealizei um amor, idealizei uma pessoa. E criou uma dependência emocional. Que eu criei uma dependência, que aquela ideia que eu tive iria e teria que dar certo. Então eu achava que eu amava uma ideia que estava ruim, mas que o ser humano quer fazer que tudo na vida dele dê certo. Então eu achava que aquela ideia iria dar certo. A ideia é o quê? Da pessoa se tornar uma pessoa que eu idealizei. Uma pessoa que era uma pessoa mais legalzinha no início.
Então, assim, Carol, quando você gostou, quando você deixou de gostar, eu acho que a dependência de você idealizar algo na sua vida é o que te prende numa situação que às vezes já era para ter dado um basta há muito tempo. Então, hoje eu falo assim, eu nunca amei aquele homem, não. Hoje eu me amo. Hoje eu amo a minha vida, eu amo a minha paz, eu amo a minha independência, eu amo a minha relação com o meu filho, eu amo a paz que existe dentro do meu lar, mas aquele homem eu nunca amei. Mas tiveram essas vindas, idas e vindas? Muitas. Você saiu de casa e voltou? Muitas. Conta um pouco sobre isso. Eu vivi muitos anos assim. Até eu ter um start mesmo de falar assim, isso aqui não adianta mais. Isso aqui eu tô enxugando gelo, entendeu? Eu vivi muitos anos assim. Eu separei logo quando eu descobri que estava grávida, eu separava. Aí eu falava assim, olha, deixa eu ficar mais um pouco aqui no apartamento até... Não. Pega suas coisas e sai, se vira. E, poxa, mas eu tô grávida. Não, se vira. Aí, nesse tempo que eu começava a agir minha vida, me virar, aí a pessoa voltava a ser um príncipe encantado. Não, tá tudo certo, vou mudar, a gente precisa mudar, aí é sempre o agente, mas você também não pode ser assim, você tem que melhorar. Você lembra que no início eu era uma pessoa maravilhosa? Então, eu sou essa pessoa maravilhosa, você que tá me transformando nessa pessoa ruim. Então, você precisa melhorar também. A nossa melhora é em conjunto. Se você melhorar, automaticamente eu volto a ser aquela pessoa maravilhosa que você conheceu no início. E por conta desse discurso, eu não dei uma chance, eu dei várias chances. Dei várias chances, milhares de chances. Eu saí de casa inúmeras vezes, ia dormir em casa de amiga, ficava de favor na casa dos outros porque eu tinha vergonha da minha família em si saber o que eu estava vivendo. Então eu não procurava os meus pais, eu não procurava o meu irmão. Eu ficava na casa de uma amiga ou outra, pedia ajuda aqui, pedia ajuda ali, ficava uns dias fora até tudo se acalmar e eu voltar para o mesmo ambiente que durava uma paz fictícia de 2, 3 dias, depois Sim, vivia sim. tudo de novo. E você, antes da separação mesmo, assim, antes de tudo acontecer, claro que os sinais eram dados, claro que você enxergava isso, óbvio, mas não tinha aquela coragem de sair. Uhum. Em que momento você falou, agora eu preciso sair? Mas você se preparou para isso ou agora eu preciso sair e foi? Eu acho que o seu psicológico, ele já trabalha todos os dias que aquilo ali não tá legal e você merece viver mais. Mas o start para mim foi que as agressões que eu vinha vivendo, né, que começa com verbal, começa, né, atacar o seu psicológico e depois começa bater uma porta mais forte, um empurrão, depois que você permitiu o empurrão, vem uma puxada de cabelo, depois da puxada de cabelo vem um tapa, e tudo que você vai permitindo, dando acesso às pessoas, isso vai piorando, vai melhorando ou piorando, depende da capacidade do ser humano. Então, antes daquelas fotos que eu vi, aquele vídeo seu, antes daquelas vias de fato acontecerem, existiu um empurrão Existiu muitas agressões até eu ter antes coragem. daquilo? Aham, muitas. Eu apanhei grávida, eu apanhei com meu filho no colo quando saí da maternidade. Quando saiu da Eu, maternidade? assim, dias, né? Dias que eu tava num ambiente que era dele, da família dele. Eu tomei um tapa na cara que eu só conseguia segurar meu filho e sentar. E depois eu escutava, tá vendo o que que você me faz fazer? E assim, uma mulher num purpério. Eu tentando entender o que eu tava vivendo. Era meu primeiro filho. Eu não... A privação do sono, tudo junto. Sabe? Você não consegue fazer uma unha. O pessoal acha que é bobeira, né? Mas só Não. quem é mulher que passou pela maternidade sabe. Então, assim, eu apanhei muito. Eu apanhei em silêncio. Eu já fui trancada dentro de cômodos da casa. Você nunca denunciou nesse Nunca, tempo? nunca, Nunca? nunca. Ele não tá aqui, né, entre nós, né? Tá, Ele não tá preso? não. Mentira! Jurandir tá solto! Jurandir! Meu Deus! Mas eu fui muito, eu era arrastada pela casa, puxando meu cabelo. Eu já escutei que se você falar mais alguma coisa, eu vou te bater até eu fazer você cuspir essa criança que tá dentro de você. E era nesse nível, e depois que tudo passava, eu falava assim, cara, eu preciso sair. Aí depois que eu falava, não dá, eu preciso. Como que você
vai viver com uma criança sozinha? Me Eu explica. ia te perguntar isso. Qual foi o motivo, né? Me explica. Você do qual você não precisa denunciou? mudar, você precisa entender que agora você tem uma família. Então, as suas atitudes de uma garota de 20 e poucos anos, suas amigas que você ia pra baladinha, elas não devem ser suas amigas agora. E tudo que poderia me alertar daquela situação que eu vivia foi se afastando de mim, porque eu já tinha vergonha de falar pra minha família, não falava pra minha família. As minhas amigas sabiam que a gente brigava muito e que ele me proibia de sair, de falar, de ir à igreja, de ir na praia. Tinha que ser num controle total dele. Então, as minhas amigas eu também fui perdendo. Então, tudo que eu poderia desabafar e falar assim, olha, eu vivi isso agora, e uma pessoa me pegar no braço e falar, ó, isso aqui vai se agravar para isso, para isso, para isso. Eu não tinha. Então, todo o discurso que eu escutava era o discurso da pessoa que me feria. Que era o discurso assim, Sim. vai resolver, calma, a gente vai resolver, foi só Valia um o que ele momento. falava, né? Não sei, aí eu fazia tudo que aquela pessoa falava, uma cegueira que eu falo assim. Hoje eu olho algumas coisas, eu vejo os históricos de arquivados no Instagram, né? Aí eu falo assim, caraca, não é possível que eu vivi isso. E só para vocês saberem, se vocês não sabem, que a gente deu uma estudadinha antes, fez o dever de casa, e Niterói, São Gonçalo, todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Aham. Jurandir é feia a beça pra você, tá? Jurandir, deixa eu falar um negócio pra você, caso você esteja vendo um dia esse é feio a beça pra ela, tá? Lindo, pra você fazer isso tudo, não tem como. Um beijo, Jurandir. E Fala. deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a chave que você resolveu assim, agora eu não vou apanhar mais, agora eu não vou Cara, mais sabe o passar que por é isso? isso? Fala. É dar confiança pro feio. Cara, não adianta. É dar confiança pro feio. O A gente feio escuta se acha isso. bonito. E vai achar que você é feia. É. Cara, olha só. Vocês são demais. Foi assim, eu, por mais, como eu disse, de uma infância muito difícil, eu fui criada com princípios. A minha mãe sempre foi uma mulher que faxinou pra fora pra pagar um curso pra gente. E o meu irmão é um homem exemplar. Sim, meu irmão, hoje a gente mora junto, Eu vejo ele lá. cria o meu filho comigo. Ele é um homem exemplar. Então eu olhei assim e falei assim, cara, qual o lado que eu quero escolher pro meu filho ser? Porque quando você cria uma criança em um ambiente, ela acostuma que aquilo ali é normal. Igual eu acostumei, né? Eu nunca vi meu pai levantar a mão pra minha mãe. Só um minutinho. Sua família sabia disso? Não, ficou sabendo quando eu já tinha me libertado. Ah, Minha enquanto você família tava com ele, sabia. ninguém sabia. Você Ninguém apanhava sabia, quieta. Aí a última agressão que teve, a gente tinha uma situação que eu tentava desabafar com a minha família, assim. Cheguei a um ponto de... Minha mãe, pô, vocês brigam muito. Ele chegou a um ponto de que ele sempre ia falar com meu irmão, com a minha mãe, olha, sua irmã é muito desequilibrada. Eu tô tentando muito estruturar minha família, mas olha, ela avança pra cima de mim. A gente briga, eu tento contê-la, porque ele nunca me bateu. Ele fala que ele nunca me bateu, ele sempre me conteve, tipo, né? A louca desequilibrada sou sempre eu. isso. Então, assim, ele sempre desabafava com a minha família, coisa que eu não conseguia fazer. Então, a minha família, mais a minha mãe, né, chegou a um ponto de falar assim, cara, a gente precisa internar ela tá louca. Aí minha mãe, contar, minha mãe fala, eu não acredito que eu acreditei nessas histórias todas. E quando eu ia conversar com alguém, porque quando a gente saía na rua... Quando você tá num ambiente de medo, né, você se recua. Quando você tá num ambiente com outras pessoas, o que acontece? Você tenta falar, né? Então, eu tô aqui com você. Eu vim de casa escutando que eu não presto, que seria melhor eu morresse do que criar meu filho, que eu daria mais desgosto criando meu filho do que isso, do que aquilo, escutando um monte de coisa. Aí, quando a gente chega num ambiente aqui, a pessoa vira a melhor pessoa do mundo. Aí eu já tô aqui. Só que é um ambiente que ele não vai me bater aqui, na frente de todo mundo. Claro. Então, quando ele falava alguma coisa comigo, eu brum, pum. Aí você era louca. Aí todo Claro. mundo maluco. Bonzinho. Ele não fala. Aí as pessoas falavam assim: o que ele fez? Ele é tão gentil. O que ele fez com você? O que ele fez? Ele é um bicho, ele é um monstro. Não sei. Cara, você precisa. Aí o que ele fazia? Meu Deus do céu.
Sou tão bom. Eu só quero a minha família. Olha como ela é desequilibrada. Vamos embora. Tá vendo? Eu não consigo ficar num ambiente com pessoas. Ela é muito desequilibrada. Mas por quê? Eu já estava esgotada. Claro. Que eu não podia reagir dentro de casa, que se eu reagisse Você dentro de casa eu apanhava. apanhava. Então eu reagia na rua e as pessoas achavam o quê? Louca, desequilibrada. O cara é um santo, o cara é maravilhoso, o cara faz Até tudo porque pela geralmente família. você falava mais alto e ele baixinho. É, não. Se Né? entrar por essa porta, você vai falar, Carol, você é Ela é maluca. É, eu te entendo. Entendeu? Então, assim, era onde eu me expressava nos ambientes. Senta, gente. Nos ambientes, nos lugares, eu não aceitava quando ele jogava uma piadinha e eu, pum, retrucava. Aí começava uma discussão de eu querer falar, a pessoa maluca, desequilibrada. Só que aí isso foi crescendo. E o que eu comecei a fazer? Um dia, eu falava assim, cara, um dia eu preciso provar para essas pessoas, até por histórico judicial, porque eu sabia que um dia eu ia ter coragem de denunciá-lo. Eu não tinha até então, porque ele falava, se você me denunciar e eu sair da polícia, eu vou te matar, porque eu não tenho mais nada a perder. E seu filho vai crescer sem mãe. Eu vou ser preso, mas eu ainda vou continuar ganhando meu salário, até a polícia decidir se eu fico ou se eu não fico. Eu continuo lá recebendo, você vai estar morta e seu filho vai estar por aí. Então, ele já tinha identificado minha maior fraqueza, o meu filho. Claro. Entendeu? Claro. Era o meu filho, era mexer no meu filho. E o Valentim, ele era muito pequenininho quando você se separou, né? Um ano e pouquinho que ele tinha. Mais ou menos isso. Ele assistiu alguma dessas cenas, assim, de agressão? Como que ele se comportava? E hoje, ele tem relacionamento com o pai? Nada. O pai procura? Não. O pai... Não. Engatando uma pergunta na outra. Quando foi o start? Eu comecei a gravar as agressões e a última agressão, o Valentim viu e ele não falava ainda, mas ele chorava muito. Ele era uma criança de 1 ano e pouco. Ele chorava desesperadamente. Aí eu falei assim, aqui não dá mais. Ou eu crio meu filho num ambiente para ele saber que isso aqui não é o certo, porque isso aqui não é o certo, ou eu tô criando o próximo agressor. Porque eu não vou ter moral para poder corrigir o meu filho em nada na vida se ele vive num ambiente que eu permito o pai dele me bater. Porque eu permiti o pai dele me bater. Então, foi aí que eu dei o start. Falei, agora eu não quero mais. Agora eu vou tocar aqui e vou mostrar para as pessoas que eu não sou maluca. Agora tá gravado. E como você conseguiu gravar? Era tão rotineiro, né? Discutia, vinha pra cima de mim, me batia, que a gente tava tendo uma discussão pelo WhatsApp e eu falando, cara, pega suas coisas, vai embora, eu não quero mais esse relacionamento, não dá pra mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comecei a arrumar as coisas dele. Eu falei, eu vou arrumar suas coisas, vou deixar lá na sua mãe e você pega lá, não precisa nem você vir aqui, depois a gente resolve do Valentim, resolve as coisas. Aí ele, não mete a mão nas minhas coisas, eu estou indo aí. Aí eu falei, cara, ele vai chegar aqui, ele vai me enfiar-lhe a mão de novo. E eu tava arrumando as coisas, tentando arrumar as coisas para amenizar, né, aquilo ali e cada um de tentar seguir sua vida, né? Aí ele pegou, chegou em casa. Quando ele chegou em casa, eu peguei o telefone, botei no gravador e botei debaixo, porque eu já tinha tentado gravar outras vezes, ele tinha quebrado meu telefone todo para eu poder não ter foto, não ter imagem, não ter nada. Aí eu botei o celular debaixo da coisa e falei assim, Deus, que saia esse som daqui em nome de Jesus, que eu consiga escutar tudo que ele vai... Cara, parecia um estúdio que pegou tudo, assim, tudo. Ele chega, ele fala, não mete a mão nas minhas coisas, eu vou te matar, agora você vai morrer. Você tem isso tudo gravado? Tem tudo gravado. Eu vou te matar, agora você vai morrer. Aí no áudio escuta os tapas, os socos, ele me arrastando, Valentim chorando. Aí eu consegui sair dele, né? Porque eu achei que realmente aquele dia ele iria me matar. Eu consegui sair dele, eu já tava sem ar, porque ele me sufocava, ele arrastava a minha cara assim no piso do chão do quarto. Esse dia foi o dia que você tem aqueles vídeos? O dia dos vídeos, Tá. Isso aí. Aí eu fui conseguir pegar o Valentim, olhei para um lado, olhei para o outro, quando ele saiu assim de perto, né, que ele saiu de cima de mim, ele saiu de perto, gritando, discutindo. Eu peguei o telefone, botei dentro da roupa e fui para casa de uma vizinha. Aí eu fui, e eu já tinha feito uma ocorrência com ele de Maria da Penha por outra agressão, já era a segunda. E na primeira ele conseguiu fazer com que eu fosse até na corregedoria falar que foi apenas uma discussão de marido e mulher que me alterei. Eu vou perder meu emprego, isso vai dar uma merda gigante pra você
e é melhor você resolver dessa maneira e dessa maneira. E você é uma pessoa, porque eu não tenho, né? Eu faço os meus trabalhos, assim, hoje tô bem mais estabilizada, mas na época não tinha um salário fixo, então Sim. você vai perder o pouco que tem, seu filho vai passar fome, que não sei o que não sei o que lá. E eu entrava em desespero, quando eu fui chamada na corregedoria, eu falei, não, foi uma discussão da gente, tá tudo bem, não sei o quê. Só que da segunda vez, não, eu falei, cara, eu faço o que for, eu tiro da onde não puder, eu vendo água no sinal, mas eu vou honrar meu filho, eu não volto pra cá mais. Aí foi quando eu consegui, gravei, peguei, fui pra vizinha, chamei 190, os policiais chegaram, aí me levaram no Mário Monteiro pra poder eu ser atendida primeiro, e depois a gente foi pra DEAN de Niterói. E ele? Foi aí a segunda, e ele, achando que ele estava certo, Claro. ligou pra minha mãe, antes da viatura chegar, ele ficou rodando o condomínio todo, né, dentro do carro, com a arma na mão e falando, manda ela vir aqui agora, falando pra minha mãe que eu vou dar senão eu vou entrar na casa da vizinha e vou dar um tiro na cabeça dela. Aí minha mãe tentava acalmar ele, não faz isso, ela tá errada mesmo. Minha mãe tentando, né, amenizar para que ele saísse e minha mãe ligando pro meu irmão. Foi quando eu nunca vi meu irmão daquele jeito. Ele, não é possível que você vive isso. Aí meu irmão pegou o Valentim, levou para casa e eu fui fazer os procedimentos que eu tinha que fazer. Foi assim. E daí, como é que continuou essa perseguição? Como é que ele se comportou depois disso tudo? Depois disso, eu peguei a medida protetiva. Aí, depois de um tempo, ele ainda se aproximou por questão do Valentim, né? Aí tentou se aproximar de mim de novo. Aí eu ainda dei uma abertura para ele, porque estava perto da audiência no fórum. Então, assim, ele calculava tudo, até o espaço da audiência. Aí ele virava o melhor pai do mundo. Não, meu filho é minha vida, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Por quê? Porque se eu chegasse na audiência e ficasse quieta, eu poderia beneficiar ele como foi da primeira vez. Eu fiquei quieta, falei, olha, eu prefiro não me manifestar. Aí o juiz foi, absolveu ele a primeira vez. Quando foi da segunda vez, ele tava a melhor pessoa do mundo. Eu falei, quer saber? Vou ficar quieta de novo, deixa ele no canto dele, eu já tô vivendo minha vida, deixa ele lá no cantinho dele e tal. Aí quando a gente foi fazer a audiência, é um juiz daqui de Niterói, ele é bem rígido. E calhou da gente pegar o mesmo juiz da primeira audiência e da segunda. Aí eu entrei, ele já olhou pra mim assim, aí fez a pergunta, como que ocorreu o fato no dia tal, com RO tal. Eu falei, olha, eu prefiro não me manifestar. Aí o advogado dele falou assim, doutor, já que não tem manifestação da vítima e tudo mais, o senhor pode me dar a decisão do processo, porque o meu cliente está sendo muito prejudicado no batalhão. Eu preciso levar isso pro batalhão. Aí o juiz falou assim, não, você sabe que quem decide agora é o Ministério Público, né? É uma ação incondicionada. Então, agora, o juiz falando, eu já atendi ela a segunda vez. Tem áudio, tem foto, tem corpo de delito, tem tudo no processo. Não é possível que ela não foi agredida. Então, vou fazer o seguinte pro senhor, o senhor aguarda que eu vou enviar minha manifestação pro Ministério Público e o Ministério Público que vai decidir. Aí ele foi condenado. Mas ele foi condenado com uma pena bem mais branda se eu tivesse falado, mas foi entendeu? preso? Não, foi... Mas ele já foi preso? Já foi preso por outras situações. Porque eu fiz o dever de casa do Jurandir. Beijo, Jurandir. E vi que... Aí eu achei que eu só não consegui ver, que não deu tempo, o motivo. Eu achei que tivesse sido dessa vez. Não, que foi pelo dos comportamento vídeos bem legal que ele que já ele tem na rua. Jurandir é bem legal. Não Oi, foi Jurandir, nada, bem ele legal. nunca foi preso por tua causa. Por minha causa, não. Por minha causa, E não. o relacionamento... Tá, e Do vamos filho. lá. O relacionamento que ele tem com o Valentim. Zero? Não existe relacionamento? Zero. Hoje tem mais de 2 anos que eles não se veem, né? E a Isso foi em família? Também o pai dele é uma pessoa, assim, que procura, que fala com o Valentim, que se faz presente quando pode, mas escondido do próprio filho. Valentim tem quantos anos? Vai fazer 5 em agosto. E não pergunta? Não, quer ele saber? se passar aqui do lado, ele não sabe quem é. Você pode pegar a foto e falar, você sabe quem é essa pessoa? Ele vai falar, não. Ele não tem nenhum tipo de recordação, nem dessa situação. Para você ter noção, eu estava esses dias enviando aquela foto que
que tem no Instagram e tal, tava Sim. enviando pra outra equipe, que a gente ia fazer outra coisa. Aí eu deixei o celular aberto e eu tô fazendo janta pra ele, depois que ele chegou do colégio. Aí ele tem mania de pegar meu telefone e ele... Mamãe, o que é isso? Aí eu fui e falei pra ele, é a mamãe. Ele, por que você tá machucada? Aí eu fui e falei assim, você não sabe que a mamãe luta pelas mulheres? Aí ele, sim. Falei, porque um dia um homem machucou a mamãe. Aí ele, quem foi o homem que machucou você? Aí eu fui e falei assim, você é muito pequenininho ainda pra poder descobrir. Lá na frente, mamãe conversa. Ele pegou o telefone, rodou a sala, falou assim, Dindo, você sabia que um homem machucou minha mãe? Nossa. Aí meu irmão, sabia, mas o Dindo depois nunca mais deixou ninguém machucar ela. Aí ele, quem foi esse homem? Aí meu irmão já tinha escutado eu da cozinha falando, Valentim, você é muito pequeno para poder descobrir agora. Aí ele pegou o celular de novo, voltou. Assim, eu nunca vi ele desse jeito. Ele, mamãe, fala o nome desse homem. Aí eu, mamãe, não vai falar. Lá na frente, quando você tiver um rapazinho, mamãe conversa com você. Agora não é a hora de a gente conversar isso. Ele, mas eu preciso saber se esse homem chegar perto de você, eu tenho que te proteger. Falei, mas ele não vai chegar perto da mamãe, fica tranquilo ali. Então tá bom, ele ficou com aquilo engasgado. Mas ele não tem essa recordação das brigas, graças a Deus. Eu consegui resgatar ele desse ambiente antes que ele tivesse Essa ideia. essa memória, entendeu? Ele não tem essa recordação, ele não sabe. Hoje a gente tem uma briga judicial pela guarda, eu tenho a guarda unilateral. Ele tenta algumas vezes, quando o juiz dá a visitação, ele não cumpre, e depois ele tenta de novo, e, enfim. Mas, Teve outros filhos, outras vítimas na vida dele, que você saiba? assim, ele tem um histórico bem. Mas ele paga pensão. Bem, paga, porque eu desconto direto da Folha do Folha. Estado. Mas, assim, o Valentim não tem essa recordação, eles não têm esse contato. E é algo que não deveria ser construído por mim, né? Deveria ser construído Sim. pela outra parte. Mas eu também não faço essa questão que eu já fiz durante um tempo de... Olha, eu tô indo para São Gonçalo, posso levar seu neto para passar a tarde com você? Pode. Depois que eu parei de fazer isso, o neto parou de existir. Então, assim, meu filho não precisa mendigar afeto, não Não. precisa mendigar amor, não tem porquê. Então, eu comecei a suprir tudo. Ele é uma criança amada até por pessoas que nem conhece pessoalmente. Então, eu falei, quer saber? Figuraça. Figuraça. Valentim é uma E figuraça. deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que existem sinais e a gente aqui não enxerga, porque a gente está muito apaixonado e a gente acaba não enxergando? Ou você acha que com o tempo ele vai se transformando? Ou ele já dava esses sinais e você, por estar muito apaixonada, por você ter dito que queria essa família, você foi passando por cima desse sinal achando que com o tempo melhoraria? Ou você não enxergava mesmo? Eu acho que são os dois. O que acontece? Eles se vestem, como eu disse, no Príncipe Encantado. Porque faz parte do jogo de manipulação de um abusador. Ele trazer à sua memória que ele era uma pessoa boa do início. Uhum. Então, no início, tem uns que demoram até mais de um ano para se mostrar. Tem outros não, que em meses se mostram. Mas os sinais, assim, eles vão crescendo de forma gradual, entendeu? Pouquinho, assim. Uma correçãozinha boba, fala direito, um jeito de falar. Fala baixo. Fala baixo, não sei o quê. Não de uma pessoa normal. Às vezes a gente fala, ai, fala baixo, não sei o quê, não sei o que lá, mas algumas correções que eles vão se sentindo mais à vontade de aplicar naquela pessoa. Mas são os dois lados. Às vezes, no início, a gente fica cega achando que aquilo ali não é nada demais, né? Uma pessoa que está tentando te corrigir para você ser uma pessoa melhor, e não é isso. E aquela pessoa que ela se pinta no início, porque eles precisam desse argumento. Porque você vive o ruim o tempo inteiro? Você não vive. Não. Você vive num ambiente ruim o tempo inteiro? Não. Você não vive. Se tudo for 100% ruim, você vai sair. Claro. Não existe ser humano que vai viver no 100% ruim. Você vai dar um jeito de virar as costas. O que isso aqui tá me acrescentando? Nada, eu vou virar as costas. Isso aí. Agora, o jogo de manipulação deles é perfeito por isso. Porque ele faz você lembrar constantemente do que era bom. Aí você tenta ficar revivendo o que era bom
mesmo sabendo que o ruim vai permanecer. Entendeu? E mesmo você Entendi. vendo assim, porque você conhecia a história dele com outras pessoas, porque a gente às vezes pensa assim, mas com outra pessoa ele fez, mas comigo não vai fazer. Ah, eu fui essa boba também, tá? Eu fui Na essa sua vez boba. ninguém te avisou, né? Aham. Pois é. Ah, sempre avisa. Alguém A sempre gente avisa. sempre sabe. Eu a gente não, sempre mas eu sabe. achei que eu era braba, entendeu? Tá louco? Quero ver fazer comigo. Porque não gostava dela o tanto que quero gosta ver de fazer mim. comigo e Porque faz. sempre tem isso, né? Faz. Carol, e hoje, né, a gente está falando também de superação, né, Vivi? E a Carol é também um exemplo de mulher verdadeiramente que superou, É. porque não tem sentimento nenhum pelo Jurandir, né? Zero. Repúdio, assim. Zero É, mesmo. notável. Não acha que Deus vai transformar E acho que nunca Jurandir. tive, como eu falei, eu acho que eu nunca tive sentimento. Isso. Depois, hoje, calculando, né? Isso. Amei nada. E eu conheço, né, uma pessoa que até pela fé, ela é convicta de que Deus pode transformar uma pessoa narcisista. Eu não estou falando só de uma pessoa Normal, né? normal, Que existe nem violenta. Eu ia Aham. falar só violenta, mas o só não vai encaixar bem no violento, aham. né? Mas Bia, não acredito que Deus ainda tenha essa cura para o narcisista. Eu não acredito nisso. Bia, Aham. quem acredita, maravilha, né? Então, assim, hoje você está recuperada, você é uma mulher jovem, linda, tem um filho lindo, tem um irmão lindo, uma família, né? Porque a gente vê ali, não é só o que aparece Aham. nas câmeras. Você consegue entender que você de fato superou, que você venceu, porque hoje você tem feito vários trabalhos. Queria até que você falasse um pouquinho do Aham. Por Elas, né? Que aí depois Vivi vai encerrar aí com um pedido. Mas hoje o Por Elas nasceu por você, Pela dor, pela eu dor, falo, pela né? dor. Nasceu pela dor. Eu escutava ali muito dessa fala sua, porque eu escutei muito de pessoas até da religião. Que, assim, cara, ora pela sua família. Isso é demônio, não sei o quê. Satanás, ele tem fúria com a família, realmente. Satanás tem Claro. fúria com a família. Mas o que eu vivia era família? Não. Não era família. E eu custei a entender isso porque eu ia na igreja, eu orava, eu pedia. Ai, Deus transforma, Deus muda. Mas o que adianta você pedir a transformação de alguém que não quer se transformar? Porque Deus transforma, né? Deus Mudando o que transforma. a Bia falou ali, embora ela não acredite, Deus Deus transforma. transforma, Deus só só não que transforma quem quem não não quer. E o narcisista dificilmente Não quer mudar. Até porque ele não tem essa consciência de que ele é essa pessoa. Não. Então ele não vai mudar. O narcisismo, ele vem da história de Narciso, né? Da mitologia grega. Um cara que ele se amava em primeiro lugar, que o Isso aí, reflexo o dele era o egoísmo. mais bonito. Vem disso de muitos e muitos anos, de séculos passados. Hoje, se você for parar para estudar, você olha a história e você fala, caramba. E tá entranhado muito nos dias de hoje. Só que, assim, como que você vai querer a mudança de quem não quer a mudança? De quem acha que não precisa É a mesma mudar. coisa de você pegar um isso. funcionário que ele não quer melhorar e você vai levar esse funcionário até quando dentro da tua empresa se ele não quer melhorar e ele está prejudicando a estrutura da tua empresa? Não dá. Você pode ter sentado com ele 10 vezes para conversar. E principalmente porque na psicopatia deles, eles acham que eles não precisam mudar porque eles estão certos. Então, isso uma aí. pessoa que ela tá certa, ela vai procurar mudança para quê? Isso aí. Então, esse é o trâmite todo do narcisismo. Ele não vai mudar, ele não quer mudar. Não adianta você ficar orando, dobrando teu joelho 3 horas da manhã, pedindo pela vida de um cara que 3 horas da manhã ele tá trocando mensagem com outra mulher, pô. Não dá, não vai, ele não vai. As orações não condizem, então não vai bater. Uma hora Deus vai falar assim: e aí, minha filha, vai ficar até quando me pedindo por uma pessoa que eu não posso fazer? Deus só acessa a vida da pessoa que dá acesso à vida a ele. É isso. Então não adianta. E assim, quando eu gravei isso tudo, eu escutava muito no Instagram, né?
Poxa, dá uma chance pra sua família, né? Porque a mulher ela é muito julgada quando ela vai viver um pouco, quando ela se permite conhecer Claro. outras pessoas e tudo Muito. mais. Dá uma chance pra sua família. Poxa, sua família era legal, sua família era bonita e tal. Tenta criar teu filho dentro do ambiente familiar. E eu escutei tanto e tantas opiniões. Umas pessoas falavam não, outras sim, outras não, assim. Até que um dia eu sentei com o celular e falei assim, olha, eu preciso mostrar pra vocês o que eu vivia. Não é assim como vocês imaginam, como a rua escuta, como os coleguinhas e os amigos falam. Eu não sou a maluca, eu sentei com o telefone. Eu expliquei a psicopatia do narcisismo e eu botei foto, o áudio da minha agressão, botei tudo no Instagram. Falei, agora eu não Foi. sei o que vai dar, não, vou dormir. Desliguei o telefone e fui dormir. No outro dia eu falei, vou ter que encarar a realidade, né? Se as pessoas vão me chamar de trouxa, pô, apanhou durante tantos anos, voltou tantas vezes, não sei o quê. Eu recebi uma enxurrada de mulheres falando, Carol, eu estou passando pela mesma coisa. Eu não sabia o que é narcisismo, eu vou pesquisar. Eu não sabia que você passava por tudo, me perdoa por todas as vezes que eu te julguei, me perdoa, eu vivo a mesma coisa. Ele nunca bateu em mim, mas ele faz isso, são os mesmos passos. Ele nunca me feriu fisicamente, mas o meu psicológico tá no chão, eu não consigo andar na rua sem esse cara, eu não consigo viver, não sei o que. Eu falei, cara, despertou alguma coisa aqui e eu preciso ajudar essas meninas. E eu comecei a responder os directs, trocar mensagens com elas. Foi aí que foi surgindo o Por Elas, os encontros, porque eu precisava olhar para elas assim E hablar. e falar, não adianta, esse cara não vai mudar, você vai morrer. Ou você morre fisicamente, é mais um feminicídio, ou você morre mentalmente. E quando mata a tua mente, mata tudo, pô. Você mata o teu corpo, mata tudo. Ou ele consegue te matar fisicamente mesmo, da tua família te enterrar, ou ele vai matar a tua mente, que você não vai conseguir reagir, você nunca mais vai ser feliz, porque ele se alimenta da sua infelicidade. É isso. E você, hoje, essas mulheres que você cuida, é mais por financeiro ou por dependência emocional? Olha, hoje eu te digo que tá numa escala de 50-50. Porque existe uma coisa assim, quando a mulher é independente financeiramente, eles conseguem fazer ela virar dependente financeira deles. Porque eles tiram do emprego, falando, não, agora cuida da casa. Fica aí, cara, você é mãe dos meus filhos. Aí ela vive aquela relação de abuso 2 anos, ela tá fora do mercado de trabalho, ela não sabe o que ela vai fazer com 2, 3 crianças dentro de casa. E eu peguei uma menina que ela tava há 20 anos com esse cara. E ela acostumou tanto viver naquele ambiente ruim que ela falou assim, Carol, eu fiquei 20 anos para criar meus filhos. Meus 2 filhos saíram de casa mês passado. E eu não sei sair desse cara. Eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou viver. Eu já acostumei viver num ambiente doentio, o ambiente que eu vivo é doente. E eu não sei mais, eu tô acostumada. E eu conversando, falo... Quer dizer, os filhos saíram de casa porque não aguentavam mais viver naquele ambiente. Ela ficou durante 20 anos por conta dos filhos e os filhos foram embora porque eles não aguentavam mais viver dentro daquela relação. Na verdade é uma desculpa, né? Porque se quisesse sair... Sim, mas assim, é dependência. Dependência emocional. Bota Cria desculpa nos dependência. filhos. Imagina Mas você é verdade uma dependência emocional. Porque o que eu falo pra elas assim, cara, vai comer arroz e feijão, pô. Vai fazer faxina igual minha mãe fazia pra me criar. Não é vergonha limpar a privada de madame, não. Vai fazer. Vai pedir abrigo na casa de alguém, fica de favor um tempo. Faz alguma coisa, mas sai fora disso. Porque a vida é bonita pra caramba, tem inúmeras oportunidades. E parece que Deus ilumina mais ainda essas mulheres quando elas querem reconstruir, entendeu? Sair. A vida acontece pra essas mulheres demais. E pra esses caras, eles continuam vivendo uma miséria. Mesmo ciclo, mesma merda, né? Desculpa, mas mesma coisa. E eles com os mesmos modus operandi com as vítimas, né? Com as presas. E esse projeto é muito bacana. Você fez um encontro agora, acho que perto do Parque das Águas. No Parque RJ. Que foi o Por Elas. Foi por Elas, a gente tá no segundo. Foi um domingo de chuva. Muita chuva. E muitas mulheres Deu lá. 800 e poucas mulheres. Um domingo de chuva muita e frio. Muita chuva. Ai, chorava a beça, que eu achei que não ia dar ninguém. Falei, caraca, não vai dar ninguém.
Mas deu 800 e poucas meninas. No primeiro, a gente tinha 150 meninas confirmadas. Veio gente até de São Paulo, deu 400 e poucas mulheres. No segundo, a gente já dobrou o número com muita chuva. Mas, assim, você consegue enxergar que essa doença virou... Ontem eu falei isso. Não virou mais um problema individual, virou um problema social. Isso aí. E as pessoas não estão enxergando. Não. Nós estamos morrendo, nós estamos enterrando cada dia mais uma mulher. As famílias estão sendo destruídas porque homens acham que têm o poder de ter aquela vida ali nas mãos, entendeu? E elas estão gritando por socorro, né? E o socorro que elas estão gritando, o Estado, o governo e a justiça, muitas das vezes não tá vendo. Não querem enxergar que a gente está vivendo uma epidemia de feminicídios, de violência doméstica. O que já foi de evolução do nosso Estado, das nossas leis, do nosso governo, já não está suprindo mais a quantidade de casos, porque eles acostumaram que é uma medida protetiva eu enfio o papel dentro da boca dela e mato ela. Aconteceu já isso. Entendeu? Não serve pra nada. É uma tornozeleira eletrônica, eu vou ficar o quê? 3 meses com a tornozeleira? Daqui a pouco eu tiro, eu Mata. volto, enfio-lhe a mão nela, mato ela na frente da família. Então, assim, a gente tá com o índice aqui e a justiça aqui. Não, nós estamos fazendo. E mais uma morte. Nós estamos fazendo e mais uma morte. Ué, o caso que você relatou, infelizmente, é de uma amiga minha que eu cheguei a apresentar a Viviane, que é a Isabela, que foi minha cabeleireira por mais de 1 ano e meio. Caramba. Cheguei a fazer cabelo com ela também. E levei a Vivi no dia da inauguração dela, da sala nova dela. Estávamos eu, a Viviane Não, eu fiz e a o minha cabelo filha. com ela antes. Você me apresentou Sim, antes e depois eu sim. fui na inauguração. E aí, Isabela lá naquela situação terrível. Uma mulher independente. Independente. Uma mulher que já ajudou aquele cara. A beça, porque me pediu ajuda. Entendeu? E para ajudá-lo quando ele precisou da ajuda. E ajudei a beça e ela nessa situação. Que tem 3 dias, meu pai está internado, coisa e tal, e tem 3 dias que eu não tenho conseguido saber dela. Então eu vou te dizer, uma melhor amiga dela que estava lá no salão, que gostou muito de mim, que quer ir na célula, eu mando aquelas listas de transmissão, ela recebeu. Ela falou, você está sabendo da Isabela? Me mandou mensagem, caso, né? pediu pra gente orar e falou que o estado dela é muito grave. Isso aí eu só sei, um milagre. Tarcísio foi lá ver. Eu tô falando que de 3 dias exatamente, que eu não peço para Tarcísio ir lá olhar ela. Que Tarcísio foi lá olhar, o meu Continua médico. muito grave, ela falou E ontem. estava num estado assim, vegetativo, um estado Muito que grave. ela não acorda do coma, porque de tanto que o cara pisou na cabeça dela. Parece que foi isso, né? Ela contou aqui, depois eu até vou te mostrar. A situação dela foi muito complicada. As pessoas me chamaram e falaram, Carol, ajuda ela, não sei o quê. E quando eu cheguei no hospital, assim, porque a gente costuma falar, pô, isso aí é da criação, não sei o quê. Às vezes não é, entendeu? Tem um ou outro dentro da casa que passa a mão na cabeça de um cara desse. Mas às vezes não. Eu cheguei no hospital, postei e falei, olha, a gente já colocou a advogada, a Fabíola quase dormia na porta do fórum para poder sair o mandado de prisão dele. Porque eles conseguiram segurar ele até 10 horas da noite na DEAN, mas faltava a perícia do carro dele, né? Porque parece que ele lavou o carro, enfim. Aí o irmão dele me mandou uma mensagem, né? Isso eu posso falar porque eu falei lá no Instagram. A situação, a sua voz é uma voz que, mesmo que seja mentira, é a verdade, então você precisa prestar atenção no que você fala. Eu falei assim, meu amigo, você tá vindo aqui no meu direct pra defender um agressor? Aí ele falou assim, não, Carol, eu não tô não. Porque as pessoas estavam dando ele como foragido, ele não tava foragido, né? Ainda tava esperando todos os trâmites pra ele poder se apresentar. Aí ele falou assim pra mim, pode ter certeza que quando sair o mandado de prisão do meu irmão, eu vou levar ele na delegacia. E ele levou. Ele levou. No dia que saiu o mandado de prisão dele, eu tava indo pra academia, a advogada me ligou e falou, Carol, tô saindo do fórum agora, saiu o mandado de prisão dele. O pessoal aqui da DEAN articulou muito bem pra poder, né? Mas parecia que ele não ia fugir mesmo, não. Ele só tava esperando. Não fiz, mas se a justiça provar que eu fiz, eu vou preso. E tá tudo certo, eu vou me apresentar. Mas ali disseram que aquele ciclo era de anos. Anos. Então eu costumo falar para as meninas assim, cara, te deu o primeiro tapa, a oportunidade que ele tiver de te dar um tiro, ele vai te dar um tiro. Então sai. Porque o primeiro tapa, ele vem carregado de milhões de desculpas depois. Só que isso vai aumentar. E o caso da Isabela é um caso que a gente
não tive uma conversa com ela, né? Sim. Mas a gente pode deduzir isso, que as coisas foram aumentando porque ela viveu muitos anos com aquele cara ainda na esperança de que ele podia ser um cara melhor. Aí ele chegou na delegacia, ele já tava até com a roupa com a roupa já que Pra é ser de preso. costume de Bangu, o chinelo, a havaiana branca, jeans, camisa branca e tudo certo, tô aqui e vou cumprir minha etapa. Mas assim, vai cumprir a etapa dele. Mas e ela? Meu Deus. E a filha dela de 10 anos 10 de idade, anos. que tá esse tempo inteiro sem a mãe, E sem num pai, né? hospital, sem o Não, pai. ele não é o pai, Ele ele não é o pai, padrasto. ele é o padrasto. Mas parece, não sei se o pai mora longe, não sei. Inclusive, ele, até onde Isabela me contava, ele era um padrasto muito presente. E eu nunca soube das agressões. Nunca. Porque é Só muito... soube depois do que aconteceu. Que Não, aí amigos pra em você ter comuns noção, quando eu falaram. postei, Niterói inteiro tomou um choque. Cara, o que aconteceu com essa menina? Eu faço cabelo com ela, eu conheço ela, não sei o que aconteceu. O meu telefone começou a tocar, não sabia nem que ela era tão conhecida assim. A gente foi dar eu fui dar uma justificativa no Instagram, falei, gente, eu já recebi o caso dela, estamos indo ao hospital, a advogada já foi pegar a procuração, porque a gente precisa da procuração, né, sucessória, no caso da mãe dela, para representar ela. Aí eu fui falando, eu falei, ó, a advogada já tá no caso. Eu cheguei no hospital, falei, gente, tá tudo certo, vamos orar pela vida dela. O resto a gente vai resolver. Eu já tinha falado, o resto a gente vai resolver. Aí o irmão dele já tinha falado, e depois o pai dele, muito desolado na delegacia, foi a família toda. Aí o inspetor foi e falou assim, pô, Carol, o pai dele é trabalhador, entendeu? O irmão dele é trabalhador, o oposto dele. Aí depois o irmão dele veio falar comigo, ó, não tenho raiva de você por você ter feito seu trabalho, mas saiba que eu não sou igual ao meu irmão. Eles só queriam se justificar assim, eu não sou a mesma coisa que meu irmão. Porque a sociedade acaba Colocando atrelando todo fica mundo com raiva junto, de né? todo mundo. Eu não tô com raiva de você, você fez seu trabalho e tá tudo certo. E ele mudo, quando ele me viu na delegacia, ele fez assim, achando que a gente ia filmar ele. Aí ele entrou mudo, saiu calado e foi. E assim, só que eu costumo falar, né? Ele tá lá comendo com dinheiro da população, porque é dinheiro de imposto, dinheiro público. Ele tá dormindo, não importa se é numa cela com 30 pessoas, mas ele tá dormindo e ela não tá, entendeu? A família dela tá em porta de hospital todo dia, entendeu? Ele tirou a saúde de uma menina. E aí, como que o nosso Estado tá vendo isso? Como que os nossos governantes estão vendo isso? Tá tudo um caos, pô. E ninguém tá falando nada. E ninguém tá vendo nada. E assim, a gente deveria ser... As mulheres deveriam ser mais honradas. Eu costumo falar, foi quando que a gente parou de ser amada para ser extremamente odiada. Isso aí. E a gente que bota os homens no mundo. Entendeu? Quando? Então, o Por Elas surgiu justamente por isso, para a gente poder tentar abraçar essas meninas, abraçar essas causas, para elas terem um pouco de esperança que elas não estavam achando em lugar nenhum. E o terceiro encontro? Eu vou fazer um arraiá. Vamos! Eu vou fazer um arraiá. A gente tá com previsão de mês que vem. Aí eu vou fazer um arraiá porque a gente já abriu muitas feridas dessas meninas. Sim. Né? Que foram contando histórias. Elas choram quando eu conto, quando eu falo tudo que eu passei. Elas choram, a gente leva uma psicanalista para poder fazer uma dinâmica com elas, delas entenderem a importância delas e que aquela relação ali não vai para frente. Então elas choram muito. Aí a gente falou, vamos fazer agora um momento nosso, de vocês se resgatarem de novo. E sem falar dessas tristezas. Vocês se acharem de novo, vocês saberem que vocês podem se divertir, que o corpo de vocês é o corpo de vocês, é aquilo ali. Porque o cara fala, tá feia, tá gorda, tá magra demais, seu cabelo não tá legal. Então vai ser um dia que você vai do jeito que você tiver e você vai se resgatar de novo, a gente vai dançar, brincar e se divertir. Deixa eu te perguntar uma coisa que nem tá aqui. Você já teve alguém que você já ajudou, que já aconselhou e chegou a voltar? Ser morta? Não, a voltar e ser fatal? Não, graças a Deus. Ai, que bom. A gente estava falando isso ontem, que todas as pessoas que estão ali naquela... Que ainda tá uma bolha, né? Ainda tá... O projeto tá sendo falado, mas é aquela galera que segue, né? Graças a Deus, todas essas meninas que a gente tem acompanhado e que tá com a gente no projeto... São meninas que falam assim, eu não quero isso não, Carol, eu vou ficar igual você e vou viver minha vida, eu não quero mais isso não, e sai, e me mandam mensagem assim, ele me mandou isso aqui, aí eu, sabe o que ele vai te mandar a próxima vez? Isso, aí quando eles mandam, porque eu já conheço os modos operantes todos. Aí elas,
Carol, pelo amor de Deus. Eu falei, depois ele vai fazer isso, ele vai sair com uma conhecida sua, ele vai ir num lugar que você gosta muito. Tudo pra poder te manter dentro de um ciclo pra dizer que ele tá vivendo. Mas olha, eu vou te falar, a vida dele tá uma merda. Não acredita, ele não tá vivendo bem. Porque ele é um ser humano ruim. Então, qualquer coisa vindo de uma pessoa ruim é ruim. Ninguém entrega o melhor sendo uma pessoa ruim. Verdade, Então, fica tranquila. Verdade. Carol, então agora, pra gente... Você tem mais alguma pergunta, Vi? A gente tem mais 50, mas mais pra fazer. Não tem como, tá? E mais uma vez, a gente, se ela tiver tempo, a gente precisa fazer o episódio 2. Vamos Que aí fazer, é de uma vamos fazer. outra situação que a gente nem vai falar aqui, mas que vai ser muito legal relacionada Vamos, a já mulheres. quero. Mais alguma pergunta? Não, eu só queria, né, se você deixasse um conselho, qual o conselho que você dá hoje para essas mulheres que já passaram, ou que estão passando, se você deixa uma mensagem para elas. Olha ali para tua... Minha câmera é essa sua aqui, câmera é gente, essa já aqui, aprendi. ó. O conselho que eu sempre dou, porque vocês escutam muito que vocês não vão continuar conseguindo seguir a vida de vocês, que aquele ciclo abusivo é o que vocês merecem, que a vida está literalmente em torno daquele relacionamento, e não é. A vida é muito bonita. Hoje, a borboleta que a gente escolheu para o projeto, que significa o renascimento. Então, assim, eu costumo falar que a glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. Então, se Deus permitiu você passar por isso, que muito tempo eu me perguntava assim, Deus, por que você me permitiu passar? Por que o Senhor permitiu passar por isso? Eu nunca fui uma pessoa ruim. Não é porque você é uma pessoa ruim. É porque o seu testemunho pode salvar a vida de outras mulheres que estão passando. E o renascimento, ele é lindo. A vida continua, Deus vai te dar novas oportunidades e você vai viver um novo tempo como vocês nunca viveram. Então, aposte no novo e saia do velho, porque o novo é bonito e o recomeço é mais lindo ainda. E você pode garantir É. Muito legal, obrigada, Carol. gente. Obrigado. Eu que agradeço, Muito gente. obrigada, Obrigada Carol. a vocês. Até o próximo episódio, gente. Até. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.